E aí, trabalhadores, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje, a análise da PSSA 3, Porto Seguro, análise do quarto trimestre de 2020 e o fechamento de 2020. Antes daquele aviso, o conteúdo tem caráter 100% educativo, não envolve nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo, e todo investidor deve fazer uma análise mais aprofundada do ativo que deseja e levar em consideração o seu perfil de risco. Bora lá! Então, nós vamos falar hoje da Porto Seguro, né? Uma empresa que foi fundada há 23 anos e ele tem 23 anos de listagem. A Porto Seguro, então, tem sede em São Paulo, ela é do setor de seguros. Atualmente, é a quarta maior companhia de seguros do Brasil e líder do segmento de automóveis e residenciais. Ela tem listagem no Novo Mercado, tem 100% de tag along e 29% de free float. Sócio majoritário da Porto Seguros, né, é o Itaú. Então, o Itaú detém aí 71% das ações ON da Porto Seguro. A avaliação dos consumidores no Reclame Aqui é de 7,7 de 10, é uma classificação como boa. E a avaliação dos funcionários é de 4 de 5, também é uma classificação bem boa. Então, trabalhadores, bora lá aqui para o resultado da Porto Seguro, o quarto trimestre de 2020 versus o quarto trimestre de 2019 e também as informações de ano contra ano. Então, começando aqui pelas receitas de prêmios, né? Então ele aumentou a receita total em quase 8%, um resultado excelente. Um prêmio emitido também, que basicamente é o dinheiro que ele recebe aí pelos seguros, ele aumentou em 8,5%. E a receita de negócios financeiros e serviços também cresceu quase 11%. Então, veio com os números bons aqui em relação à parte de receitas e prêmios. Olhando para a parte de índice, né, índice combinado, ele reduziu menos 1,2 pontos percentuais, o que é bom. Esse daqui, quanto menor, melhor, tá? O índice combinado. Sinistralidade total, então também caiu, o que é positivo. Caiu menos 3,7 pontos percentuais. E as despesas administrativas e despesas operacionais subiu 0,5 pontos percentuais. Isso aqui não é tão legal, né? Porque ele subiu, ele vinha caindo aí até o do terceiro tri em relação ao segundo. Porém, não é um número muito gritante, né? Depois a gente tem que ver o fechamento de ano contra ano. Olhando os resultados, o resultado operacional aqui caiu 4,1%. Então ele teve um impacto aqui no resultado operacional. Porém, o resultado financeiro dele subiu 11,4%. E quando a gente chega no lucro líquido, né, ele cresceu 10,3% de um trimestre a outro. Olhando um pouco aqui a síntese dos resultados, né, então o resultado financeiro dele consolidado, trimestre contra trimestre, cresceu 11,4%, porém quando a gente olha ano contra ano, ele caiu 11,4%. Mas a gente olhando o lucro líquido, ele cresceu 10,4% trimestre contra trimestre do ano passado, seria quarto tri de 2020 versus o quarto tri de 2019. Porém, quando a gente olha o ano contra ano, ele cresceu 22,4%. O ROI, quarto tri de 2020 versus o quarto tri de 2019, com uma queda de 0,1, mas ele fechou o ano com um crescimento de 2,3. Então ele coloca aqui, né, na mensagem administrativa que as operações dele teve um aumento nas receitas e crescimento de duplo dígito ainda no lucro líquido, mesmo diante de todo o impacto da pandemia. E eles enxergam também um grande potencial aí de crescimento dos mercados que atua. Então eu vou mostrar aqui para vocês que ele não atua só na parte de seguro de automóveis. Então ele tem uma porrada de outros tipos de seguro, seguro saúde, parte financeira, previdência, até consórcio, eu vou mostrar para vocês. Então ele também está esperando aí um crescimento nos seus negócios aí, agrupados em quatro verticais, né? Seguro, saúde, os negócios financeiros e os serviços. O resultado do quarto de 2020 e o fechamento de 2020, ele fecha aqui com os destaques operacionais e financeiros, contando com 8,4 milhões de clientes, 13 mil funcionários, 35 mil corretores independentes, 12 mil prestadores de serviço, 13 milhões de atendimentos humanos por ano, 24 milhões de atendimentos digitais. Isso é bem interessante, a gente vê que 65% dos atendimentos deles já é na versão digital, o que ajuda a redução de despesa. Um terço dos acionamentos de serviço para os carros e residenciais é via WhatsApp, 1,5 milhões de serviços em residência por ano e 2,3 milhões de socorros atendidos por guincho no ano. Falando um pouco da receita total, né, em bilhões, a gente vê aqui o crescimento desde 2016 em escadinha até 2020, o que é excelente, né? A gente consegue ver aqui tanto da parte dos seguros quanto da parte dos demais, os dois cresceram. E no tri contra tri a gente vê aqui o impacto aí do início da pandemia, logo no segundo tri de 2020, mas ele manteve um crescimento aí de um trimestre a outro. Falando um pouco da rentabilidade, a gente vê aqui que o ROI
de 15,5% em 2016, veio subindo. Em 2019 ficou em 19,3% e agora ele fechou em 21,6%. E a gente também vê o crescimento do resultado financeiro. Aqui ele mostra a abertura do lucro líquido em milhões, né, por segmento de negócio. É bem interessante para a gente observar, né? Ele vinha aqui com um crescimento em 2016 de 50% em automóveis e depois vinha os demais seguros. Quando a gente observa os outros anos, ele vem focado aí em tentar aumentar o lucro líquido dos demais serviços oferecidos, sem perder também o de alto. Então a gente vê que o de alto ele continua crescendo, mas ele já está menor ainda do que meados de 2016. Até anteriormente, em 2015, ele chegava a 60% mais ou menos de dependência do automóvel para o lucro líquido. Então isso é bem interessante, porque ele não fica tão dependente aí dos automóveis. Ele já enxergou isso e por isso que ele tem os demais seguros, né? Seguro de vida, seguro saúde, seguro odontológico, seguro de patrimonial e também alguns negócios financeiros e serviços. A Hold, né, nesse último ano deu um retorno bem pequeno, mas o lucro líquido continua crescendo. Quando a gente olha para seguro alto, patrimonial, vida e previdência, a gente vê aqui o resultado total, né, em prêmios de tri contra tri, o quarto tri de 2020 versus o quarto tri de 2019, com um aumento de 6,2 pontos percentuais. E quando a gente olha ano contra ano, ele teve uma queda de 0,1 pontos percentuais. Então ele praticamente andou em linha aí em relação aos prêmios no fechamento do ano. Mas o resultado da Porto Seguro veio bem forte aí. Nós vamos ver aqui os outros pontos. Falando da parte de seguro alto ainda, a gente vê, né, veículos segurados aqui em quantidade de 1.000, ele teve um aumento aí de 0,7 pontos percentuais em relação ao ano de 2019. E a sinistralidade, que é quanto menor, melhor. Então a gente teve uma queda aí do quarto tri de 2020 para o quarto tri de 2019 de 8,8 pontos percentuais. E o fechamento do ano, ele fechou com uma queda de 9,2 pontos percentuais, o que é muito bom. Mas também muito voltado por conta da pandemia, onde muitas pessoas deixaram de sair com os carros durante um bom período. Ainda boa parte das pessoas ainda estão trancadas em casa também. Então isso tende a voltar à normalidade, mas a ideia é ele controlar em cima das outras frentes. Então a gente olha aqui, né, o nível de sinistralidade, né, ele caiu aí do quarto tri de 2019 e o primeiro tri de 2020, que seria pré-pandemia, ele anda naquela casa dos 56, 57%. Então ele teve uma queda bem forte. A gente olha aqui no segundo tri de 2020, foi quando começou o lockdown, e ele veio voltando aos poucos e fechou aqui o quarto tri de 2020 com 48%. Então está bem abaixo ainda da normalidade, vamos dizer assim, que vinha frequentando. Olhando um pouco da parte de market share, né, do alto consolidado, então ele ganhou market share em cima do ano passado, 0,2 pontos percentuais, o que é interessante. Ele perdeu um pouco de market share comparando com 2016, mas ele vem bem em linha, né, dominando ainda a parte do mercado. Falando um pouco do seguro patrimonial, a gente já vem direto aqui para baixo para o total patrimonial, então a gente vê aqui por prêmios emitidos e prêmios ganhos um crescimento de tri contra tri, do quarto para o 19, e também no ano um crescimento aqui de aproximadamente 5 pontos percentuais em cada uma das linhas. A sinistralidade de ano contra ano teve um aumento de 2,7. Então ele coloca aqui, né, que no ano a sinistralidade chegou a atingir 33,5%, permanecendo num patamar que eles consideram adequado pela Porto Seguro. Então, apesar de não ser um número bom, né, esse aumento da sinistralidade, eles estão considerando esse patamar adequado. Quando a gente olha aqui, né, os prêmios e itens segurados, a gente vê que os prêmios ele vem subindo, né, ele teve um aumento aí de um tri para o outro e comparando o quarto tri de 2019 com o quarto tri de 2020, a gente teve um incremento. E olhando os itens segurados, ele está andando bem em linha. Quando olha a sinistralidade, do quarto TRI de 2019 versus o quarto TRI de 2020, teve um aumento aí de quase 7 pontos percentuais. Mas quando a gente olha no segundo TRI de 2020, o impacto da pandemia foi bem forte, o que foi positivo, né? Diminuiu a sinistralidade. Olhando a participação de mercado, olhando o total patrimonial, né, ele saiu de 10,2% em 2016 e fechou em 9,2% aqui em 2020. Porém, né, apesar dessa queda, quando a gente olha a abertura de receitas patrimonial, a gente vê aqui que ele saiu de 1,3 bilhões para 1,6 bilhões. Então ele cresceu em receita. Ele diminuiu um pouco o market share, mas ele cresceu em receita. Olhando um pouco a parte de seguro de vida, a gente olha aqui os prêmios também emitidos teve um aumento de ano contra ano. A sinistralidade também teve um aumento de 7 pontos percentuais, que foi bastante expressivo.
Porém, vidas seguradas, quando a gente olha, teve um decréscimo. E até coloca aqui, né, que a redução do número de vidas seguradas é um reflexo também em relação à pandemia, né? Sobre as vendas de seguro de vida para eventuais acidentes pessoais no curto prazo, que o pessoal estando trancado mais em casa não enxerga muito essa necessidade. E também, né, a sinistralidade da vida atingiu 37% no quarto tri, principalmente por conta da elevação das indenizações relacionadas à pandemia. Em relação à previdência, teve uns números tão bons, diminuiu a participação do total de participantes. Ele também teve umas quedas aqui em relação à captação bruta e os ativos de ingestão ficou andando em linha. Mas ele traz aqui também que os pontos da previdência aqui da Porto Seguro, eles têm adotado medidas para intensificar a retenção dos clientes, né, muitos clientes saindo, e atrair novas captações. Então a gente vê aqui uma queda, né, da receita total em relação ao quarto tri de 19 para o quarto tri de 20, mas ele já veio vindo já com essa queda até antes um pouco da pandemia. E a participação de ativos, né, diminuiu um pouco aqui de 141 para 132. Quando a gente olha o vertical da saúde, então eu já vou direto para a linha total. Quando a gente olha as receitas em milhões, ele fechou aqui com 517 milhões no quarto tri versus aproximadamente 490 milhões. Então ele teve um crescimento aqui de 5,5 percentuais em relação ao mesmo tri de 2019. Em relação a vidas seguradas de tri contra tri, ele também teve um aumento de 4,1 pontos percentuais. Quando a gente olha a receita em milhões ano contra ano, ele cresceu 11,4%, teve um crescimento bem expressivo, na casa de dois dígitos. E olhando as vidas seguradas aqui total, ele também teve um crescimento de 4,1. Ele traz um ponto interessante, que é o quarto ano consecutivo em crescimento de duplo dígito aqui nos prêmios de saúde empresarial. Lembrando, o seguro de saúde ele é um dos principais aí com melhores rentabilidades, né? Melhores margens. Então é bem interessante esse crescimento da Porto Seguro. Lembrando que ela tem um foco aí de diminuir o tanto da receita que ela recebe dos autos para não ficar tão dependente. Pensando, né, que hoje em dia tem todo esse lance de aluguel de carro e seguros focado aí dentro da própria montadora e das locadoras. Então ele também tem que observar esse ponto. E ele também aqui vem de um fortalecimento aí da oferta de serviços, né, como a telemedicina, isso eu achei bem interessante, que é o Alô Saúde e a Psicologia Viva, que ele faz um atendimento online, ele diminui aí os custos de atendimento e consegue fazer o atendimento adequado à pessoa, né, que tem esse seguro. A gente vê aí que a Porto Seguro está se desenhando muito forte aí para o lado digital, então isso é positivo, porque foca em redução de despesas e aumenta aí as receitas. Falando ainda do seguro saúde, ele vem aqui com os prêmios emitidos, ele teve um crescimento de 13,3% pontos percentuais, os prêmios ganhos de 3,4 pontos percentuais. A sinistralidade teve uma queda de quase 4 pontos percentuais, aqui quase 4%. E as vidas seguradas, ele cresceu ainda 2,3%, que é bem interessante. Então a gente vê aqui os prêmios e as vidas seguradas com aumento, né, em relação ao terceiro tri e também em relação a 2019, o quarto tri de 2019. E quando a gente olha a sinistralidade, ele teve aqui um aumento, né, de tri contra tri na sinistralidade de 77,2 para 86%. Porém, como a gente viu aqui de ano contra ano, ele teve uma queda de aproximadamente 4 pontos percentuais, mesmo com essa crescente do quarto tri de 2020 versus o quarto tri de 2019. Ele também tem a parte de seguro odontológico, então os prêmios emitidos também teve um crescimento de 8%, os prêmios de ganhos também teve um crescimento de aproximadamente 8%, a sinistralidade caiu 2,2% em relação ao ano de 2019 e as vidas seguradas teve até um aumento aí de 5,9%. O seguro de odontologia é bem interessante, né? Muitas pessoas acabam fazendo dentro das empresas e acabam não utilizando. Então, isso é positivo para a Porto Seguro, né? Que presta seguro porque ela gasta menos e acaba recolhendo mais. Então, olhando o consolidado aqui de seguros, né, a abertura total de prêmios de seguros, apesar da gente olhar lá em cima que o lucro líquido está menos dependente do alto, ele ainda mostra que 61% dos prêmios é em cima ainda de automóveis, saúde e odonto fica aqui com 12%, o patrimonial em torno de 10%, de vida em torno de 6% e os outros ficam com 10%. Então, quando a gente olha o índice combinado aqui de seguros, ele saiu do quarto tri de 2019 com 90,5, fechou o quarto tri de 2020 com 89,7, mas a gente vê um crescimento aí em relação ao terceiro tri. Falando um pouco dos resultados do seguro, né? Então o lucro, ele vem numa crescente do quarto tri de 2019 para o quarto tri de 2020,
E um ponto aqui que eu trago interessante é o segundo TRI de 2020, que ele teve um lucro absurdo, muito por conta da sinistralidade que caiu, né? Então ele consegue trazer esse lucro lá para cima também. Do ROI, ele saiu de aproximadamente 17% no quarto TRI de 2019 para 18% no quarto TRI de 2020. Olhando aqui as despesas administrativas e operacionais consolidadas dos seguros, eu já vou direto aqui para a linha, né? Quando a gente olha ano contra ano, né, ele teve uma redução das despesas administrativas e operacionais de 1% se a gente descontar essa despesa não recorrente relacionada à pandemia. Quando a gente olha aqui no ano de 2020, ele gastou aproximadamente 78 milhões. Se a gente tirar isso da conta, ele fica com a redução aqui das despesas. E se a gente manter esse número dentro da conta, porque aconteceu, né, ele teve um aumento de despesa, mas como é um não recorrente, ele teve um resultado positivo, foi essa redução. E olhando aqui no gráfico, né, a gente vê isso. Então, entre 2019 e 2020, ele teve uma redução de aproximadamente 2%. Isso é muito bom. Para toda empresa, a redução das despesas é muito bom, porque ele está trazendo aqui que ele está fazendo, ele está entregando o serviço dele ou o produto com menos despesa. Então, a conta é para sobrar mais dinheiro no bolso. E olhando para as seguradoras, né, principalmente, essa redução da despesa vai direto o dinheiro no bolso para eles. Falando um pouco aqui da parte dos negócios financeiros deles, né, a vertical de negócios financeiros, quando a gente já vai aqui para o total, a gente vê que entre o quarto TRI de 2020 e o quarto TRI de 2019, ele teve um crescimento de 21,1% e no ano ele teve um crescimento aqui de 17,5%, um crescimento bem expressivo aí de 2 dígitos. Então ele traz aqui dentro dessa parte de negócios financeiros, né, a parte do cartão de crédito e financiamento. Então a gente vê o total de receita aqui de crédito e financiamento. A gente vê aqui que cresceu 3,1% em relação ao quarto TRI de 2019, 8,4% em relação ano contra ano, o que é muito bom. Então ele traz aqui que o número de cartões de créditos totais do portfólio cresceu 9,7% versus o quarto TRI de 2019. E os cartões ativos também cresceram 12,4% no período, com 65% dos clientes utilizando o cartão todos os meses. Isso é um número bem bom para esse lado financeiro deles. Quando a gente olha a carteira de operações de crédito, um salto do quarto TRI de 2019 da casa de 8 bilhões para 10 bilhões. Então, a gente vê um salto bem grande também do terceiro TRI em relação ao quarto TRI. Falando um pouco do índice de inadimplência em relação a isso, né, atrasos acima de 90 dias, ele teve aqui uma queda de 4,7 pontos percentuais para 4,4. Porém, em relação ao mercado, ele está abaixo um pouco do mercado. Falando um pouco da parte de consórcio, ela é bem pequena, essa parte de consórcio em cima deles, mas ele trouxe aqui um aumento expressivo do quarto TRI de 2020 versus quarto TRI de 2019 de aproximadamente 35%. Porém, ano contra ano, aqui ele trouxe um crescimento de aproximadamente 19%. E aí ele traz aqui que o número de clientes da carteira de imóveis aumentou 10,4%, fazendo com que a Porto Seguro mantivesse em segundo lugar no market share do consórcio de imobiliários. Então, é um ponto bem interessante. E ele também traz, né, que a carteira de veículo também evoluiu 10,2%. Então, olhando a vertical de serviços no geral, né, então ele traz aqui o atendimento, o carro fácil, o Help for Pet e os outros serviços, em total de receita de serviços, ele cresceu 23% em relação ao quarto TRI de 2019 e ele cresceu 22,7% em relação do ano de 2019. No consolidado aqui de negócios financeiros e serviços, a gente consegue observar que o lucro líquido dele teve uma queda de 28% do quarto TRI de 2020 versus o quarto TRI de 2019, porém ele fechou o ano aí com um crescimento de 8% ano contra ano, 2020 contra 2019. E a gente olhar o lucro líquido menos o recorrente, né, ele teve um crescimento aí de um quarto TRI de 2020 versus o quarto TRI de 2019 com 143%, e ano contra ano aí o crescimento do lucro líquido sobe para 24%. Então, olhando o resultado financeiro, né, consolidado, a gente consegue observar aqui que o resultado financeiro total teve um aumento de 11,4% do quarto TRI de 2020 versus o quarto TRI de 2019, mas quando a gente olha ano contra ano, teve uma queda de 11,4%. Esse aqui é um ponto interessante sobre os investimentos e capital requerido, né, que ele traz aqui a abertura dos investimentos. Então a gente consegue observar que em 2016, 2017 tinha um investimento grande aqui na parte de imóveis. A Porto mudou a sua estratégia e a gente vê que ela vem forte investindo no desenvolvimento de sistemas e outros intangíveis e também em hardware e software, e ficando cada vez mais tecnológica.
Então, a Porto Seguro também é uma empresa ASG, né? Tem pessoas que falam ASG, tem outros lugares que a gente vê ESG, mas basicamente é a parte de ambiental, social e governança. Então, um ponto interessante que eu vi aqui, é a parte que eles destacam, né, do projeto Meu Porto Seguro, que basicamente visa ajudar pessoas que perderam empregos na pandemia. E aí o projeto tem o objetivo de impacto social que oferece 10 mil postos de trabalho temporário, com uma renda mensal de R$ 1.500 por pessoa durante 3 meses. E quando a gente vem aqui para o final da DRE, né, a gente vê que as receitas teve um crescimento aqui do quarto TRI de 2020 versus o de 2019, com 6,9%, e ano contra ano um crescimento de 3% nas receitas. E as despesas, a gente vê que teve uma redução aqui de aproximadamente 1% de ano contra ano. Fechando então com o lucro líquido do período, né, quarto TRI de 2020 versus o quarto TRI de 2019, com 9,8% de aumento, um resultado bem expressivo. E ano contra ano, um crescimento de 22,4%. Então aqui a gente olha, né, o comparativo de 19 versus 2020, o patrimônio líquido teve um crescimento de aproximadamente 600 milhões, a receita líquida também teve um crescimento de aproximadamente 600 milhões, o lucro líquido teve um crescimento aí de 1,3 bilhões para 1,7 aproximadamente, a margem líquida também teve um crescimento aí de 1%, o ROI teve um crescimento de 2%. A gente vê que ela também aumentou um pouco o seu caixa, né? Cresceu aqui aproximadamente 200 milhões no caixa. Então ela está bem saudável. Então a gente vê também que o payout pago em 2019 foi de 48% e 2020 de 41%. Apesar do excelente resultado da Porto Seguro, desde quando saiu a análise de 2020 e do quarto tri de 2020, ela vem em queda, fechando aí na hora que eu gravo esse vídeo de R$ 49,72. Então, trabalhadores, se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês deixem o seu like, que ative o sininho para receber todos os conteúdos novos que eu trago aqui toda semana e se inscrevam no canal. Valeu, trabalhadores, obrigado.